Aula para o sexto ano de Geografia. E o assunto que nós iremos abordar é o clima e seus fatores geográficos. Então, assim, a gente já tinha até trabalhado um pouco sobre essa questão do tempo atmosférico, o quanto, né, a atmosfera intervém na questão do clima também, né? A grande participação, que é, como eu já falei, que é uma camada gasosa muito importante, ela nos protege, ela serve, né, é o grande veículo de aquecimento do planeta no sentido positivo, embora que as ações humanas tenham feito com que ela haja negativamente. Mas a existência da camada de ozônio nada mais é para nos proteger. E uma dessas questões é o próprio clima. E aí nós vamos ver, né, essa questão dos fatores climáticos, que está ligado à questão da latitude, da altitude, da maritimidade, continentalidade, vegetação, correntes marítimas, solo, relevo. Né? Então, esses elementos aqui estão embutidos dentro dos fatores geográficos e as formas, né, como ele de fato influencia no planeta. Então aí a gente tem, né, pelo material que eu mandei para vocês, o conceito de clima. Deve-se entender por clima a sucessão habitual dos tipos de tempo atmosférico que se repetem durante vários anos em uma localidade ou uma região, que é isso que acontece. Então o clima, né, ele acontece de várias formas durante um dado tempo, né, nos diversos lugares que temos aqui no planeta Terra. E aí a gente vai entender agora como é que esse dinamismo acontece a partir desses fatores climáticos. Aí tem os fatores astronômicos, que estão associados aos movimentos da Terra, que é o movimento de rotação e translação. Como, por exemplo, o movimento de rotação é aquele que vai ter como consequência as 4 estações do ano. E dentro das 4 estações do ano, nós podemos observar o dinamismo climático. Agora sim, as 4 estações do ano, elas serão melhor observadas onde nós temos a zona temperada norte e a zona temperada sul. A zona temperada norte está a partir daqui do Trópico de Câncer ao Círculo Polar Ártico, aqui. Essa partezinha aqui é onde está a zona temperada norte, e do Trópico de Capricórnio ao Círculo Polar Antártico, que é onde temos a outra zona temperada que chamamos de zona temperada sul. Então, na zona temperada norte e na zona temperada sul, as 4 estações são bem definidas: a primavera, verão, outono e inverno, que isso eu já tratei em outro momento. E aqui, onde há o Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, que é a zona intertropical, é a zona mais quente, onde a radiação solar é mais forte, então a gente não consegue observar as 4 estações bem definidas. Aí nós só conseguimos observar 2 estações, que é o inverno, o período frio, e o período quente. Logo, o período quente é um período mais extenso por conta dessa proximidade com o Sol, em que essa zona aparece, a zona tropical. Então, vem também os fatores meteorológicos que relacionam-se com os movimentos da atmosfera terrestre. Por exemplo, a circulação dos ventos, as massas de ar, né? Então, são os fatores que a gente vai ver agora, dentro da questão da latitude. Então, o vento, como eu também falei no outro momento, ele contribui bastante no clima. Ele leva, ele traz. Como eu disse, ele leva chuva, ele traz chuva. Ele leva o vento, ele é muito importante, a ação do vento no meio em que nós estamos, bem como também até as sementes que a gente já viu, né, são levadas, né, pelo vento, né, a prólen, né, como se chama. Então, dando continuidade, vamos ver a questão da latitude. Então, a latitude, ela influencia bastante no clima também, né? A latitude, como bem temos, né, é a forma esférica da Terra inclinada ao seu eixo. Então, como a Terra tem uma forma inclinada, como eu já falei, uma inclinação não perfeita, essa parte onde temos o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio vai receber com mais intensidade a iluminação solar por conta dessa inclinação. E as outras zonas vão receber menos iluminação solar. Por conta de quê? Por conta dessa inclinação, da esfericidade da Terra, né? Dessa inclinação que ela possui, em que
a zona tropical, ela recebe mais incidência do sol. Então, isso aí é a questão da latitude. Aí, como eu disse, né, vai diferenciar o clima nas várias partes da Terra. Como eu disse, a zona polar a norte é extremamente gelada, porque aqui a incidência de raios é quase inexistente. Aí vem a zona temperada norte, a zona tropical, que é onde recebe mais sol, a zona temperada sul já recebe menos e, por último, vem a Antártida, que é essa que não recebe a parte gelada. E isso é importante para manter o equilíbrio da temperatura na Terra. Essa é a influência da latitude. Depois vem as altitudes. As altitudes é o seguinte, quanto mais alto, né, um determinado local, um monte, uma cordilheira, mais fria. Então, nós temos como exemplo aqui no nosso continente, na América, aqui na parte sul, né, na América do Sul, tem a Cordilheira dos Andes, né, que é a junção de várias montanhas, né, forma a cordilheira. Aí temos a Cordilheira dos Andes. Por ser tão alta, né, então suas temperaturas são baixíssimas. Então é uma montanha congelada, onde a gente vai encontrar gelo, e lá onde tem a nascente da maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica. Então, aí a latitude também influencia, as temperaturas são baixíssimas. Aí vem maritimidade e continentalidade. Então, a continentalidade, aliás, a maritimidade são as regiões próximas do mar. A maritimidade. Então, essas regiões aqui, né, que estão próximas ao mar, aqui no Brasil nós temos várias cidades que estão próximas do mar, como, por exemplo, aqui no Nordeste nós temos Recife, nós temos Natal, nós temos Maceió, nós temos Aracaju, temos São Luís, o Maranhão. Então, Fortaleza, a proximidade desses lugares com o mar vai ter um clima diferenciado dos lugares que estão no interior. Então, Pernambuco, por exemplo, o litoral da gente, né, Recife, fica mesmo no litoral. Então, o clima de Recife vai ser totalmente diferente do clima aqui do interior onde nós estamos. Por quê? Porque Recife está bem próximo ao mar. Então, a umidade do mar, gerada pelos ventos, né, a temperatura, e aí lá vai ter um clima diferenciado. Vai ser um clima quente, úmido. E o nosso clima é quente e seco. Por quê? Porque nós estamos mais adentro do continente. Então, o fato da gente estar mais do interior do continente, falo de forma geral, do continente americano, então, quanto mais interiormente a gente estiver, mais diferenciação climática teremos. E outra coisa é que eu vou tratar, que é a questão do relevo. O relevo ele funciona também como barreiras. Ele impede também que essa umidade se estenda ao continente. Então, lugares que há grandes elevações montanhosas impede que o vento, que as chuvas possam chegar ao interior. Então, há também essa diferenciação em relação à parte que está, né, próximo ao mar, né, que é a maritimidade, um mar que influencia na questão climática úmida, e o continente. Também nós temos aqui a floresta tropical, a floresta amazônica. Ocasionalmente, né, é uma vegetação de grande estudo, mas que o que poderia ter provocado, né? Nós temos lá a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, lá gerou-se uma grande vegetação. Então, o clima de lá, embora seja bem dentro do continente, mas vai ser diferente por conta da vegetação, que isso também a gente vai ver daqui a pouco. Bom, então, as regiões próximas ao mar, né, elas são quentes e úmidas. As que são mais do interior já vai ser mais quente e seca, que aí, no caso, é onde entra a questão da continentalidade. Ah, quer dizer que não chove? Chove. Há fatores, né, que influenciam as chuvas no interior, porém, não é igual aos lugares que estão à beira-mar. Depois vem a vegetação. Aqui, pronto. Então tá a vegetação. Então a vegetação influencia bastante. Como eu disse, as plantas, elas, para
sobreviverem, né? Porque planta é um ser vivo, ela precisa de luz solar, ela precisa de gás carbônico, ela precisa de sais minerais, ela precisa da água. Então a planta ela absorve água, mas ao mesmo tempo ela transpira também. Assim como a gente também transpira, as plantas também transpiram. Essa forma, né, de vapor vai levar a precipitações, a chuva. Então, por isso que na floresta tropical brasileira, no caso na Grande Amazônia, como posso dizer, né, a floresta amazônica, naquela região há precipitação, há muita chuva. Por quê? Porque lá há uma grande concentração de floresta. Então, quer dizer que lá tem uma grande, né, quantidade de umidade gerada pelas plantas, porque são muitas plantas, né, que estão aí fazendo a evaporação. Então, a vegetação também conta bastante para o clima, né? Para ver como o clima vai se dar. Então, o clima lá vai ser um clima onde tem muitas vegetações, vai ser um clima quente, úmido, né? E vai provocar várias precipitações, como eu falei. Então, as plantas também influenciam no clima. Vem também, né, as correntes marítimas. As correntes marítimas são grandes massas de água de largura e profundidade variável que se deslocam através dos oceanos. Então, dentro dos oceanos há o deslocamento. Pronto, aqui a gente espera, né, o deslocamento, nós que estamos no interior, no continente, né, na continentalidade, a gente espera por essas massas que vêm lá do oceano e chegar até aqui. Só que tem um fenômeno natural chamado El Niño, que muitas vezes impede que isso aconteça. Ele impede que as chuvas aconteçam com mais intensidade na região nordeste e aumenta o volume de chuva na região sudeste. Então é um fenômeno natural. Ele, por estar lá no oceano, que é de onde vem, né, as frequentes chuvas daqui do sertão, quando tem, e aí ele impede e leva, né, as nuvens de chuva para outro lugar. O vento vem e leva porque ele faz esse fenômeno, ele impede que isso aconteça. É um fenômeno natural. Não é nem uma ação exatamente humana, né? A ação humana está sendo em relação ao aquecimento global. O El Niño é um fenômeno natural. Então, há períodos de seca no Nordeste, há períodos de chuva no Nordeste. Por quê? Porque nós também estamos localizados em uma região que realmente já é para ser assim, né? Para ser caracterizado dessa forma, semiárida. Nós vamos ver daqui a pouco quando estiver falando do clima do Brasil. Então, depois vem o solo também tem sua participação. Nós temos os solos de cores claras. Os solos de cores claras absorvem menos a radiação solar que os solos de cores escuras. Aí os solos de cor escura absorvem maior, né, a radiação solar. Então, até isso influencia. Então, tem lugares que o sol a terra, por ser mais clara, não consegue absorver, né, o calor do sol. Enquanto isso, né, os lugares em que a terra é mais escura tem essa facilidade, que é outro fator que determina o clima, onde faz a gente sentir mais e menos calor, é a questão também da cor do solo, se o solo é mais claro ou se o solo é mais escuro. E vem o relevo. O relevo foi como eu já falei. Então, dependendo do lugar, da altitude, né, das montanhas, das planícies, dos planaltos, quer dizer, montanhas, planaltos, mais montanhas, né? Onde há locais mais, né, que tem muitas montanhas, para a chegada da frente fria, né, ou frente chuvosa, digamos assim, que vem do oceano, muitas vezes é impedida por essas altitudes dos relevos. E aí faz com que aquela região seja uma região deserta, né, deserto no sentido de seco, né, por conta dessas montanhas que impedem a chegada, né, de chuva ou até de frente fria nesses lugares. Então o relevo ele exerce essa influência. E aí vem o clima no mundo. Então o clima ele é diverso, como eu disse, por conta do tamanho, ou melhor, por conta da inclinação do planeta Terra, vai fazer com que o clima em todo o planeta seja um clima diferente nas várias partes. E aí nós temos, né, que eu mandei um material para vocês, falando dos climas que existem no mundo, né? O clima equatorial, o clima tropical, o clima subtropical, o clima desértico, o clima semiárido,
clima mediterrâneo, clima temperado, clima frio de altas montanhas e clima polar. Então, no material que eu mandei, tem explicando, né, cada clima detalhadamente, né, como é que funciona bem direitinho em relação ao mundo. E o Brasil também, nós temos os climas, né? Nós temos aqui no Brasil o clima equatorial, o clima tropical do Brasil Central, o clima tropical semiárido do Sertão do Nordeste, o clima tropical litorâneo úmido, o clima tropical de altitude. Então, esses climas aqui, se a gente observar, estão tudo dentro também desses fatores, né? Desses fatores climáticos geográficos, no local onde se encontra. Aqui no Nordeste, no sertão nordestino, o clima é semiárido do sertão, né? Então, no Nordeste, o clima da gente é semiárido, é um clima quente, né? E seco, não é úmido. Aqui no sertão nordestino, no sertão. Por quê? Porque há uma divisão. No litoral, o clima é úmido, lá em Recife. Por quê? Porque está próximo, está do lado do oceano, está do lado do mar. E nós estamos no interior, então o clima daqui já vai ser diferente. Há barreiras que impedem que as correntes, né, frias, né, de chuvosas, lá, úmidas, lá do Recife, cheguem até aqui por conta da distância que a gente se encontra da capital e dessas barreiras, né, do próprio relevo que impede que isso chegue até nós. Então, o clima daqui do Nordeste, do sertão, onde nós estamos, é um clima tropical semiárido. Também faz com que exista o único bioma do mundo, que é a Caatinga. A Caatinga só existe aqui. E a Caatinga, ela existe, né, por conta desse fator, né, de ser assim, tropical semiárido. Tropical, como eu falei, por conta dessas questões de chuva. Então, como chove menos, a nossa vegetação ela vai ser caracterizada de uma outra forma, mas que também é muito importante para o mundo. Aqui também, né, tem a questão do clima tropical, onde há, ou equatorial, quer dizer, onde há a grande floresta equatorial, que é lá na região, na região amazônica, né, a floresta amazônica. Então, o clima equatorial é um clima úmido. É o rio voador, como eu falei, ela age como rio voador. Essa floresta, junto, né, com a frente que vem dos oceanos, somado à Cordilheira dos Andes, faz o rio voador. E esse rio voador percorre o Brasil, né, onde ele vai despencar. Cresce, né, se monta na região norte e vai cair lá na região sudeste. É bem interessante esse fenômeno. Então, aí a gente tem os climas, né, do nosso país, a importância dele também, porque o clima também vai determinar o que a agricultura vai poder produzir, vai ajudar bastante. O que a gente vai poder ter também de vegetal, o que é possível, quais possíveis plantas darão certo no sertão, quais as plantas que não darão certo, como também lá no Rio Grande do Sul, por conta dessa variação climática. Então, o Brasil em si, o país em si, já tem uma grande variação climática quando a gente observa o Brasil. No centro é de um jeito, no Nordeste é de outro, no litoral já é outro clima e assim vai. Então há esse grande dinamismo climático dentro do nosso país. Que também vocês vão poder observar no material que enviei. Então aí está, né, um pouco sobre a questão climática, a influência dele no meio em que a gente vive, para que a gente entenda melhor, né, por qual razão na nossa localidade o clima se destaca dessa forma. O clima deserto, porque o nosso clima parece um deserto, mas não é o deserto. Então o clima deserto, né, como é falado, como eu coloquei lá no outro, falando sobre a nível de mundo. Então o clima deserto nós vamos encontrar o Saara, o grande deserto do Saara, que está no continente africano. Então quer dizer que lá as chuvas são praticamente escassas nesse deserto, o deserto do Saara. Alguns oásis, como por exemplo o Egito, né, passa a ser um oásis no meio desses grandes Saara, a Arábia também. Aí pega um pedaço lá da Ásia, né, onde vai estar o Iraque, né, que é a antiga Mesopotâmia, que a gente viu isso. Então o clima de lá é um clima deserto. E
E é como diz, os oásis é onde encontra, né, esses rios, que tem no caso o rio, como eu falei, o rio Nilo, o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Jordão, né, onde há, o desenvolvimento, né, daqueles lugares. No nosso caso é semiárido porque ainda chove aqui. Passa uma era chovendo, outra era sem chover, mas aí o nosso clima passa a ser semiárido, não é deserto, né, como eu falei, né, a questão do deserto do Saara, mas é quente, né? E vem as dificuldades que a gente encontra para lidar com esse clima, né? Então, onde há mais chuvas, né, onde chove mais, o desenvolvimento agrícola, né, ele já vai ser mais dinâmico também, né? Por quê? Porque vai ter a contribuição do clima para isso. No nosso caso é diferente por conta da escassez de água. E aí a gente tem que estar lutando das variadas formas, né, para poder fazer com que a agricultura e a pecuária se desenvolva nessa região.